Fala pessoal, bem-vindos ao Geografando, o canal onde nos utilizamos da geografia para compreender o mundo. Bom, hoje com um tema muito importante, naturalmente, porque é um tema que faz parte do nosso cotidiano, né, da nossa contemporaneidade, que é a guerra da Ucrânia, a guerra entre Ucrânia e Rússia. Mas, na verdade, fazendo uma discussão anteriormente a esse conflito que se iniciou em 2021. Recuperando o processo pelo qual algumas desavenças se constituíram entre ucranianos e russos. Então, esse vídeo tratará de entender as desavenças ou esse antecedente do conflito entre Rússia e Ucrânia. Bom, para entendermos então todo o desenvolvimento desse processo histórico, espacial, nós temos que retornar pelo menos em 1919. Poderíamos retornar ainda a períodos anteriores, buscando compreender a formação socioespacial ucraniana e Rússia, desde o Principado de Kiev, desde Ivão o Terrível, desde a luta entre os povos do leste da Europa contra os grupos mongóis, né, os tártaros, como eram conhecidos, que impuseram alguns regimes de dominação àquela parte do mundo. Poderíamos retornar a todo esse processo histórico para compreendermos a atual situação entre Rússia e Ucrânia. No entanto, vamos tentar entender a partir do final da Primeira Guerra Mundial. E o final da Primeira Guerra Mundial, porque é justamente nesse contexto que nós temos o Tratado de Versalhes. Como nós bem sabemos, ao final da Primeira Guerra Mundial, Inglaterra e França propõem um acordo contra os derrotados, ou seja, contra a Alemanha, Áustria e Império Otomano, que vai deixar de ser império, vai se transformar na Turquia moderna, como nós conhecemos, e através desse tratado impõe severas cláusulas contra os alemães. Dívidas gigantescas, tratados de segurança que incluem a não permissão dos alemães de terem um exército. Tudo isso é visto pelos alemães como uma espécie de humilhação. O contexto social alemão que se desenvolve a partir daí é um contexto de dificuldades econômicas, estruturais, de desavenças sociais, de problemas políticos. Podemos, por exemplo, retomar uma antiga anedota onde os europeus colocavam a Alemanha como um país de milionários pobres. Então, através de uma antiga piada, os europeus consideravam os alemães como milionários pobres. A piada dizia o seguinte: um alemão ia até a padaria comprar pão e levava um carrinho de mão cheio de dinheiro. Alguém se aproximava, um ladrão se aproximava dele, jogava fora todo o dinheiro que estava no carrinho e levava o carrinho, porque todo o dinheiro que estava dentro do carrinho valia menos do que o próprio carrinho. Ou seja, por que é um país de milionários pobres? Porque é um país onde a inflação chegou a níveis extremos, a 10.000%, onde era necessário uma grande quantia em dinheiro para pagar uma conta simples, onde nesse contexto uma grande precarização social começa a se produzir, e como nós sabemos, no capitalismo, precarização social, momentos de crise, né, sempre abrem espaço para o que Marx chamava lá no 18 de Brumário, de bonapartismo. Como hoje a gente reconhece os movimentos fascistas ou nazistas. Ou seja, em momentos de problemática social, a gente vê um crescimento do radicalismo numa dada sociedade que possui sua base política, material, no fato de que alguns grupos ascendem ao poder com propostas totalitárias, ou propostas de exclusão social, de perseguição. Ou seja, é muito comum a figura do bode expiatório, aquele que é representativo de todos os problemas de uma sociedade. Então, esse momento de crise na Alemanha levou em 1933 à eleição de Hitler. Hitler assume o governo alemão como chanceler da Alemanha, eleito democraticamente, e traz uma proposta radicalizante da sociedade. No seu livro Mein Kampf, A Luta, o Hitler atribui os problemas da Alemanha a três grupos específicos. Seriam esses os judeus, como nós já conhecemos, os comunistas, pois nazismo não é de esquerda, nazismo é de direita, né? Então, judeus, tá? Comunistas e liberais. Talvez uma grande confusão sobre essa questão nazista de direita ou esquerda venha desse fato de que Hitler também ataca os liberais, o que não faz com que ele deixe a ser de direita. Então,
coloca a culpa nesses 3 grupos, o que garante à sociedade um direcionamento do seu ódio, um encontro dos culpados, aquele a quem recriminar, a quem propor uma perseguição, aquele que seria culpado dos problemas nos quais a Alemanha se encontrava. E vocês podem até dizer, mas que isso tem a ver com a nossa história? Então vamos seguir em frente. Esse processo de ascensão, Hitler, em 1939, ao invadir a Polônia, inicia a Segunda Guerra Mundial. Então, inicialmente, o grande interesse dos alemães era uma contínua expansão para o leste, que sempre foi vista com maus olhares pelas potências ocidentais, como Inglaterra e França. Então, é nesse contexto, e se nós relembrarmos bem, Mackinder foi um importante diplomata inglês, que hoje é considerado uma espécie, né, de pai da geopolítica, que já havia precavido tanto ingleses quanto franceses da problemática de que a Alemanha se expandisse para o leste ou de que os russos incorporassem territórios a oeste. O grande problema seria o Heartland se projetar sobre a Europa, mas em algum momento discutiremos isso no canal. Então, a Alemanha nazista começa seu processo de expansão, incorporando países do leste da Europa, sendo que a incorporação da Polônia é vista como grande problema que leva ao início dessa Segunda Guerra Mundial. É o momento em que Inglaterra e França consideram já um ultrapassar de limites. Isso por conta de tratados já anteriores, como aquele firmado entre Alemanha e Inglaterra, sobre a posse dos territórios na Tchecoslováquia, sobre essa diminuição desse avanço para o leste. A incorporação da Polônia foi vista como uma quebra desses tratados anteriores. Então, é nesse contexto de expansão que, em determinado momento, a Ucrânia é incorporada sob o domínio nazista. Então, a Ucrânia, quando é incorporada sob dominação nazista, nós podemos observar neste processo algumas peculiaridades. Quais seriam elas? Primeiro, a gente precisa relembrar um certo histórico do leste da Europa, que é caracterizado pelos pogroms. O que eram os pogroms no leste da Europa? Grandes eventos de perseguição de judeus, com participação da população civil, com participação das institucionalidades do Estado, que promoviam sistematicamente perseguições de judeus na Europa. Então, a Ucrânia já havia passado por uma série de pogroms. Daí a gente pode observar uma espécie já de antissemitismo enraizado nessa cultura ucraniana, também enraizado na cultura russa de uma certa forma. Mas por que é importante observar esse certo antissemitismo? Porque os ucranianos, nesse sentido, se aproximaram dos ideais nazistas, se aproximaram do antissemitismo nazista. Os nazistas foram, inclusive, bem recebidos no território ucraniano. Mas isso não só por conta do antissemitismo, também porque, historicamente, russos e ucranianos possuíam uma rivalidade. Uma rivalidade que vem desde a Revolução Russa em 1917. Isso ocorreu justamente porque na Ucrânia nós temos o desenvolvimento de uma série de grupos anarquistas, em contraposição a grupos comunistas que existiam no Império Russo, representados pelos grupos bolcheviques. Então, os bolcheviques faziam parte do que a gente conhece hoje como Exército Vermelho. E, historicamente, nós conhecemos mais a particularidade de 2 grupos que entraram em conflito após a Revolução de 17, que é o Exército Vermelho e o Exército Branco, que era caracterizado por grupos ainda aliados a essa antiga monarquia russa, apoiados pelas potências europeias, que buscavam dar um fim na Revolução Comunista. Mas geralmente esquecemos de um outro grupo que também atuou de uma maneira muito importante durante esse processo, que é o Exército Preto. O Exército Preto fazia parte dos grupos anarquistas, era o exército que tinha orientação anarquista e que tinha como base de atividades a Ucrânia. É a figura do Nestor Makhno. Nestor Makhno vai ser esse importante ideólogo anarquista que vai propor e que vai instituir, em certo momento, uma sociedade anarquista no território ucraniano. Daí veio uma série de rivalidades entre o Exército Vermelho e o Exército Preto. Durante todo esse processo de luta contra o Exército Branco, o Exército Vermelho e o Exército Preto agiam
em atividades comuns. Muito parecido com aquela situação que nós vimos na China durante o processo de revolução em 1949, onde o Kuomintang, junto com o Partido Comunista Chinês, agiu em conjunto contra os japoneses. E, em alguns momentos também entravam em conflito. Neste contexto, os anarquistas e os comunistas lutavam juntos contra o Exército Branco, representativo das potências ocidentais e do antigo Império Russo. Ao fim do conflito, o Exército Preto foi amplamente perseguido pelo Exército Vermelho. Uma perseguição que levou a uma explosão de um conflito que vai gerar uma série de problemáticas para o território ucraniano e uma antiga rixa histórica entre ucranianos e russos. Existe o desenvolvimento ali durante o período Stalin do que a gente reconhece historicamente como Holodomor, que a gente entende como genocídio ucraniano, que a historiografia estabelece um grande debate, grupos que defendem uma posição mais próxima do stalinismo, há grupos que defendem uma posição mais próxima da Ucrânia. O fato é que é uma grande fome que se produz no território ucraniano e que alguns atribuiriam a uma espécie de desinteresse do governo Stalin em apoiar os ucranianos. Há outros que trazem o fato de que o amplo conflito que se desenvolveu entre Ucrânia e Rússia poderia ter levado ao desenvolvimento dessa situação de precariedade da Ucrânia. Isso em vários sentidos. Mas fato é que, dada essa rixa entre o Exército Preto e o Exército Vermelho, ucranianos e russos já tinham historicamente uma rixa revelada em diferentes ideologias. Quando o nazismo chega no território ucraniano, pois bem, é uma ideologia muito diferente da do anarquismo, mas serve de apoio a uma população russa que historicamente já estava, de certa forma, um pouco atingida ou um pouco caracterizada por esse ódio aos russos. Então os ucranianos aderem a essa ideologia nazista, os ucranianos de um modo geral aderem, é claro que existem resistências, claro que existem grupos comunistas ainda dentro da Ucrânia, mas em boa parte a população adere ao movimento nazista, recebe os nazistas muitas vezes com grandes comemorações nas cidades, inclusive promovem junto aos nazistas perseguições de judeus. Muitas imagens sobre esse momento são famosas, de ucranianos saindo às ruas, perseguindo populações de judeus, junto com os nazistas, crianças perseguindo, mulheres perseguindo essas populações de judeus. Então, há essa aproximação entre ucranianos e alemães nazistas por conta de duas questões fundamentais. A primeira, o fato de que na Ucrânia existe um forte antissemitismo já característico de períodos anteriores, no século XIX e anteriores ainda, e o fato de que os ucranianos possuem uma rixa histórica contra os russos, mas também não só contra os russos, também contra o comunismo. E os soviéticos, nesse momento, representavam o comunismo que o nazismo estava combatendo, o que, de certa forma, gerou uma aproximação também com o partido nazista. Bom, então aí seria uma raiz histórica para a gente entender um pouco desse conflito. A gente continuaria, então, entendendo essa situação a partir do contexto da Guerra Fria, a criação da OTAN em 1949 e a criação do Pacto de Varsóvia em 1955, que representam essa expressão geográfica de dois blocos, de duas alianças militares, né, que estão em conflito. Fato é que o Pacto de Varsóvia acabou em 1955, mas a OTAN perdura até hoje, né? O que representa que, apesar da União Soviética ter sido derrotada, a Guerra Fria não acabou. A nossa ordem continua sendo a ordem estabelecida em Potsdam e em Alta. Então, isso também é muito importante para a gente entender o desenvolvimento atual do conflito, que foi permeado por essa discussão. A Ucrânia deve participar ou não da OTAN? Putin dizendo que se a Ucrânia participar seria o mesmo que uma declaração de guerra, e os ucranianos mantendo esse interesse, né? Então, trazendo para uma perspectiva mais recente, soma-se também ao desenvolvimento desse conflito o fato de que a OTAN, como expressão geográfica de um conflito leste-oeste, caracterizado por um conflito entre Estados Unidos e Rússia, representou um fator que, de certa forma, monopolizou toda essa desavença anterior num debate necessariamente geográfico. Ou seja, essa rixa histórica tomou a forma geográfica do entrar ou não na OTAN. A Ucrânia deve ou não participar da OTAN? É importante notar, então, que toda essa
confusão em torno da entrada ou não da Ucrânia na OTAN diz respeito também ao fato de que existiam esses conflitos anteriores que foram monopolizados, de certa forma, pelos ucranianos contra os russos. E daí é importante também a gente retomar todo o processo na Ucrânia que levou a esse conflito mais recente. A gente tem um indício de uma guerra híbrida muito forte, o que teria ocorrido na Ucrânia com a destituição do presidente Viktor Yanukovych, um processo de guerra híbrida, ou seja, uma intervenção indireta provocada pelos Estados Unidos, que colocou Volodymyr Zelensky no poder, que tinha uma orientação diferente da do Viktor Yanukovych, que tinha uma tendência pró-Rússia, o Zelensky tem uma tendência anti-russa, e que monopolizou, de certa forma, um ódio contra os russos, que resultou no processo de perseguição de russos no leste da Ucrânia. Os russos fortemente, né, os russos usaram como uma evidência muito importante o fato de que antes, né, do conflito ter sido iniciado em 2021, os ucranianos já estavam perseguindo as populações no leste da Ucrânia, com um conflito se desenvolvendo, um conflito numa proporção de uma guerra civil, que levou à morte de uma série de vidas russas e ucranianas, né? Então a OTAN, de certa forma, oficializa um conflito que já é muito anterior e oficializa no sentido de uma aliança, que seria uma espécie de checkmate contra os russos, dizer, olha, a Ucrânia vai decidir o quê? Vai ficar do lado dos russos ou do lado do mundo ocidental? E aí os ucranianos, optando pelo lado russo, somaram esse conjunto de contradições que levaram ao desenvolvimento dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, certo? Ou seja, para entendermos todos esses embates anteriores, precisamos resgatar uma formação socioespacial fortemente caracterizada pelo fato de o desenvolvimento de um antissemitismo e de um anticomunismo, o que levou ao ódio contra os russos e o que levou também à grande participação de grupos de orientação neonazistas participando nesse conflito contra os russos, como também devemos levar em consideração essa expressão geopolítica, essa expressão geográfica, espacial, que é dada no sentido de integração de diferentes alianças. A Ucrânia vai fazer parte da OTAN ou a Ucrânia vai fazer parte do poder russo, né? Da zona de influência de Vladimir Putin. Então, é nesse contexto que temos que entender, nesse processo histórico que começa lá em 1919 e que vem pelo menos até 2021, numa série de entraves, sendo esses que eu passei para vocês apenas um resumo, certo? Então, é isso, pessoal. Devemos retomar também os conflitos que se desenvolveram ali no Donbass, que desenvolveram então no leste da Ucrânia e na Crimeia, que foi anexada pelos russos. Também muito importante para a gente entender o desenvolvimento desse conflito. Por enquanto, ficamos apenas com esse saldo inicial para depois interpretarmos melhor essa guerra à luz de outros teóricos da geopolítica. É isso, pessoal. Muito obrigado pela participação e até a próxima.